Vou falar uma coisa para vocês aqui, que essas diferenças físicas, elas começaram a surgir por causa desses dois fatores. O primeiro fator, alimentação. O que tem um ditado que fala que você é aquilo que você come, não é mesmo? Então, a alimentação, a dieta do ser humano começou a trazer algumas alterações físicas. Vou dizer para você, do homem de Neandertal, por exemplo, ele tinha uma mandíbula enorme, grande, forte, e é porque a dieta dele era à base de grãos, e geralmente não cozidos, pastor André. Ele triturava com os seus dentes grãos, e com o passar do tempo, essa informação genética e epigenética, ela foi trazendo uma alteração física no homem de Neandertal. Ele era humano, como eu e como você, tinha linguagem, ele não era um homem da caverna, ele fazia coisas que eu e você nem sabemos fazer. Existem fósseis de crânios neandertais com cirurgia no crânio. Gente, eu não sei fazer um tangue direito, que é misturar água e pó. Às vezes eu faço forte demais, às vezes fraco demais. Pastor André, eles faziam cirurgias no crânio. Você acredita nisso? Então, a primeira coisa, o que eles comiam. Isso trouxe muita diferença física entre os povos. E a segunda coisa, a região que eles habitavam. Obviamente que os seres humanos que investiram na agricultura, principalmente perto do delta do Nilo, na África, que estiveram bem no meio do nosso planeta, a 0 graus, né, de incidência solar, eles ficaram com a pele mais negra e o cabelo mais enroladinho. Naturalmente o corpo ele deu essa resposta para lhe proteger de uma região que tinha um índice alto de insolação. A cor negra nada mais é do que vitamina D e um pigmento, o melanossomo chamado melanina, reagindo para proteger sua pele. Então, a cor negra é maldição, que nem falou Darwin? Não. Ou como fala algumas religiões, né, que a maldição de Canaã, não sei o quê. Isso tudo não é verdade. A cor negra ela surgiu porque esses seres humanos eles foram os primeiros a explorar a agricultura em regiões de trópico. E naturalmente isso foi acontecendo. Agora, os descendentes de Jafé, que fizeram um caminho oposto, que fizeram o caminho contrário, que subiram à Europa e lá estabeleceram em regiões onde que o ângulo de insolação era menor, a pele ficou branquinha. Branquinha, né? Eles têm pouca melanina na pele. Então, meus amados, a cor de pele, então nós entendemos que ela tem a ver totalmente com a região de que cada um habitou, né? E nós pensamos assim, bem, a cor de pele deve ser algo novo, né? Na história da humanidade, não. Desde as pinturas egípcias, eles já retratavam os povos com pinturas de cor de pele diferente. Se você olhar um filme e olhar o povo egípcio branquinho, né, com a cor de Hollywood, eu quero te dizer que isso não é verdade. Os egípcios eram negros. Todos os povos descendentes de Cam, que foram para o Egito, que terminam com in no seu nome, Mizraim, por exemplo, eles eram egípcios e a cor da sua pele era negra. Eles se retratam, autorretratam em pinturas como cor de pele negra. E eles pintaram nas paredes os povos que habitavam ao seu redor. E lá nós temos os semitas, os descendentes de Sem, com a pele cor de jambo, a pele um pouco mais avermelhada. E nós temos ali os persas, já com relação futura comercial com o Egito, com a pele branca, que habitavam em regiões mais ao norte, próximo da Europa. Então, esta relação nós conseguimos observar nas pinturas egípcias. Agora você me pergunta assim, Alexandre, mas 8 pessoas saíram da Arca de Noé, como é possível? Hoje nós temos, já temos 8 bilhões de habitantes no planeta. Como é possível isso, Alexandre? Olha só, um cálculo que eu fiz, bem fácil, com 2 pessoas apenas, em 300 anos, um casal, 300 anos, são 11 gerações, geraria 4.094 ancestrais. Eu estou falando que aqui eram 8 pessoas. E que eles não. Aqui eu estou considerando que cada um tivesse um casal de filhos. E não era comum naquela época. Eles tinham muito mais filhos, né?
Esses dias eu estava vendo Fantástico. Não é um programa que eu gosto, mas me chamou a atenção uma reportagem que eu queria ver. E lá ele disse que eles pegaram um banco de dados de genoma na Europa e decidiram verificar quantas nós temos um grau de parentesco. E eles determinaram uma coisa que a Bíblia já diz há muito tempo, apóstolo Cleiton, que todos nós somos parentes. Eles disseram que todos os seres humanos possuem uma ancestralidade comum que vem de 3 famílias. 3. E eles deram um número de gerações ali. Daí eu fiz uma brincadeira, né? No projeto 11 de Gênesis. Peguei as genealogias que estão escritas lá no começo de Mateus e no começo do livro de Lucas, que dá mais ou menos de Jesus até Adão, e multipliquei pelo número que o Fantástico havia dado, que era 70 gerações. E sabe qual é o valor que deu? 4.004 anos. O que isso quer dizer? Antes de Cristo, né? Dá mais ou menos a idade onde que, pela arqueologia, nós cremos que o dilúvio aconteceu. Há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. É um gargalo populacional, onde que nós vemos uma extinção em massa. Olha só os mapinhas que eu falei para vocês, né? Da incidência da cor da pele. E olha aqui, acontecendo as cores que os egípcios, né, pintavam as pessoas. Olha só, descendência de Jafé, os egípcios eram negros. Que coisa, né? Então, a própria ciência, ela determina o que a Bíblia está dizendo, que nós temos uma ancestralidade comum. Agora, nós temos pontos fortes aqui para falar dessa arqueologia bíblica. Quais são os pontos fortes que nós temos? Bem, nós temos arqueologia e rastros culturais a rodo, tanto no Brasil como na Europa, principalmente em Israel. Nós temos a mitologia comparada, já vou falar um pouquinho dela para vocês, para nos munir de detalhes que podem rastrear histórias bíblicas. E nós temos hoje, mais modernamente falando, os últimos 10 anos, análise de DNA. Você pode até entrar no site, eu acho que é chamado Meu DNA, você pode comprar lá uma análise de DNA, eles te mandam pelo correio uma caixa, você pega o cotonete, pega a sua saliva ali, coloca nela, bota dentro do tubo de ensaio, envia para eles de novo, e eles te mandam uma análise de DNA, de onde é que você veio, aonde que tua família veio, de qual lugar que ela veio. Tem isso hoje em dia. Era impossível há 10 anos atrás a gente ter essas informações. E olha só, lugares que a gente nem chegou a pesquisar ainda, né? Cidades que elas foram engolidas pelo mar em tempos passados. Agora, nós temos pontos fracos também, aquelas pedras do quebra-cabeça que estão faltando, que são, por exemplo, fragmentos. Olha um exemplo aqui, ó. Quando que os romanos chegaram na Inglaterra para colonizar aquela ilha, lá habitavam os bretões. E os romanos subjugaram a história dos bretões. Então, em 55 a.C., mais ou menos, até ali nós conseguimos ter alguma história daquele povo. Dali para frente, dali para trás, nada. Nós não sabemos a sua cultura, o que eles comiam, se eles tinham algum culto religioso, o que eles cantavam, qual era o objeto do dia a dia deles. A gente não tem essa informação, porque essas histórias estão faltando. Você imagina quanta coisa. Eu acabei de visitar a biblioteca aqui do apóstolo Cleiton, aqui em cima, fiquei com inveja, porque ele tem ali, gente, de tudo. Olha só, para vocês terem uma ideia, o apóstolo Cleiton ali tem um livro do pastor André, que o pastor André não tem. Você acredita nisso? Imagina quantos livros foram queimados na biblioteca de Alexandria, quanto conhecimento foi perdido, quanta coisa que a gente deixou de conhecer, porque essa biblioteca ela pegou fogo. Pegou fogo não, foi vandalizada, né? Agora, o que nos ajudou a preservar muitas coisas? A tradição oral, principalmente na Bíblia. Existe uma palavra ali em Gênesis chamada Toledot. Essas são as gerações de, e daí o pai passava o conhecimento para o filho. Não havia escrita em algum momento, e a escrita ela só começou a surgir quando que os patriarcas começaram a morrer. As histórias elas não estavam mais sendo lembradas, e a escrita sim foi inventada por causa disso. Mas a tradição oral, que ela fez muita coisa do Pentateuco, principalmente chegar até os dias de Moisés.